Oi, pessoal! Então, mais uma aula do seminário hoje. Então, para começar a aula, por favor, façam as orações, estejam preparados com suas escrituras, isso com a sua mente bem disposta, que hoje a aula vai ser intensa. Então, né, na aula passada a gente falou um pouquinho, tava estudando um pouquinho sobre Jaron, Enos, Omni, Palavras de Mormon e tava lá no final da história falando sobre o rei Mosias e que ele tinha passado o seu reino pro seu filho, o rei Benjamim. E Benjamim tinha sido um grande profeta, um grande. Cara, era brabo, ele era muito bom. E ele começou a passar o seu reino para o seu filho, que era Mosias, e ele tinha o mesmo nome do avô dele. Nessa época, praticamente 200 anos antes de Cristo a 91 antes de Cristo, então faz um tempinho, bastante, né? E é o primeiro livro, o livro de Mosias, com o resumo das placas maiores, entendeu? Ele foi compilado de vários escritores, tem várias histórias de várias pessoas que escreveram e é legal porque foi tudo organizadinho. Parabéns, Mormon, você é demais, o melhor editor ever. Então vamos continuar, né? Benjamim, assim como Mosias, o bicho era brabo. Aqui, né? Ele tem grande importância nas escrituras, tudo mais, né? Então, primeiro ele passou lá, deu o reino para Mosias, seu filho, entregou os registros, ali a Rom, na espada de Labão, tudo mais. E esse é o primeiro capítulo. O segundo capítulo, então, para se despedir do povo, né, ele mandou chamar todo o povo para dar aquele grande discurso triunfal, conferência geral, gente. Nível, exatamente, sabe? Ali toda a congregação toda lotada. Não é mentira, não tinha congregação ainda. Então, o que foi que fizeram? Ele ia falar, né? Então, o povo se preparou, fez tendas, armou do lado do templo para todo mundo ouvir o último discurso do rei Benjamim. Aí, beleza, né? Quando foi isso, tinha tanta gente que não dava para escutar o discurso. Então, o rei Benjamim vão fazer o seguinte: vão construir uma torre. Construíram uma torre lá altérrima. Ele começou a falar. O que aconteceu? Mesmo com a torre, mesmo com todo mundo lá, quem estava mais longe não conseguia ouvir. Porque era muita gente, porque ele era um rei muito amado. Então ele começou a fazer com que mensageiros enviassem lá o discurso dele por escrito, que ele estava falando. E, nossa, o discurso dele é maravilhoso. Eu queria tanto que vocês lessem Mosias todo, porque parece que você tá vendo um filme. Sério, não perde nada pra Hollywood, na minha mente. Muito mais, ganha. Então, o que aconteceu, né? Ele fala que ele sempre foi honrado, que ele sempre. Ele fala com humildade, mas o cara foi muito bom, então ele fazia muita coisa. Ele tinha feito um bom papel com as próprias mãos. Então, uns versículos que eu gostaria de ler para vocês, que falam um pouquinho sobre o que ele achava, né? Sobre servir ao próximo. Bora aqui, galera. Então, ele disse o seguinte: e eis que vos digo estas coisas para que aprendeis sabedoria, para que saibais que quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. Ele foi o autor desta célebre frase. Então, ele falou que tudo que ele fez não era nada comparado com o que Deus tinha feito para ele. E que se a gente quer servir ao nosso próximo, mesmo como está servindo a Deus. Tem um versículo também, que é o versículo 21, que é bem conhecido. Digo-vos que se servirdes ao que vos criou desde o princípio e vos está preservando dia a dia, dando-vos alento para que possais viver, mover-se e agir-se segundo vossa própria vontade, e até vos apoiando de momento a momento. Digo-vos que se servirdes com toda a alma, ainda assim sereis servos inúteis, pois não importa o quanto a gente sirva, nada vai pagar o que Jesus Cristo fez por nós, o que Deus fez para nós. E, cara, ele era muito abençoado. Ele ensinou que era para guardar os mandamentos, que era não brigar, que quem se rebela do maligno, que. Cadê aqui? Cola, gente, cola. E que aquele que se arrepender terá um futuro terrível. E aqueles que não serão bem, eles serão felizes e abençoados. Ótimo, né, gente? Então, né, no capítulo 3 ele fala que o Senhor onipotente ministra entre os homens no tabernáculo de barro,
O que significa isso, galera? Ele estava realmente profetizando a vinda de Jesus Cristo para cá, que era literalmente o Senhor, um Deus, o Filho de Deus, vindo num tabernáculo de barro, que era carne e osso, gente, a gente, sabe? Bom de beliscar e dar uns vocês, né? Então, vamos aqui. E ele fala que esse Messias, né? Ele era uma profecia messiânica sobre Jesus Cristo. Que iria curar os enfermos, coxos, levantar mortos, expulsar demônios, etc. Vai falar um monte de coisa, né? E ele fala também sobre o que vai acontecer com Jesus Cristo. Fala que ele vai ser enfermo de tentações, dores e sairá sangue de seus poros. Então, ele está falando de Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele vai ser. E o nome dele, né? Ele diz que é o único pelo qual se alcança salvação. Nós entendemos um pouquinho sobre isso, sobre a expiação de Jesus Cristo, sobre a importância que ele tem para cada um de nós, né? E que os homens podem abandonar, despojar-se do homem natural e tornar-se santos por meio da expiação. E que o tormento dos iníquos será como fogo, o lago de fogo e enxofre, a queimar no mármore do inferno. Mas é mais ou menos isso, né? Então, durante todo o livro de Mosias, a gente vai ver discursos maravilhosos que vão explanar, vão explicar muito sobre a importância de Jesus Cristo em nossas vidas, a importância da expiação, da ressurreição. Eles vão falar muito sobre o plano de salvação de uma maneira muito geral. É muito importante que vocês possam ler também os versículos que eu vou deixar para vocês lerem, viu, galera? Então, né? Seguindo o capítulo 4, ele continua falando um pouco sobre a expiação, sobre Jesus Cristo, como ele é importante. Tem um versículo bem grande aqui que eu adoro, que é o versículo 11. E diz assim: digo-vos novamente, como disse antes, que como haveis adquirido o conhecimento da glória de Deus, ou seja, se haveis conhecido sua bondade, experimentado o seu amor e recebido a remissão de vossos pecados, e o que causa tão grande alegria à vossa alma, ainda assim quisera que vos lembrasseis de sempre guardar na memória a grandeza de Deus e vossa própria nulidade, e sua bondade e longanimidade para convosco, indignas criaturas, que vos humilhasseis com a mais profunda humildade, invocando diariamente o nome do Senhor e permanecendo firmes na fé naquilo que está por vir, que foi anunciado pela boca do anjo. Ele fala que não importa se a gente já recebeu a remissão dos pecados, nós nos arrependemos, nós temos que lembrar que devemos ser extremamente humildes, com a mais profunda humildade, que para Deus, pelo poder dele, nós somos nada. Mas que a gente tem que buscar sempre ser fiel, isso é o mais importante. Então, eu adoro o discurso dele. No 5, ele termina o discurso dele e o que ele faz? Ele faz algo muito importante. Ele pergunta ao povo se eles aceitaram tudo aquilo. E a resposta é a seguinte: vamos aqui, que eu fechei o livro, mas a gente encontra rápido, né? Aqui. E todos clamaram em uma só voz, dizendo: sim, acreditamos em todas as palavras que vos dissestes, e também sabemos que são certas e verdadeiras, por causa do Espírito do Senhor onipotente que efetuou em nós, ou melhor, em nosso coração, a vigorosa mudança, de modo que não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. Então, ele fez com que o povo dele se tornasse convertido, com que amasse ao Senhor, com que pudesse seguir o exemplo, pudesse acreditar em Cristo. Isso antes da vinda dele, antes de muitas profecias acontecerem. Então, tipo, eles estavam em um outro continente há 124 anos antes da vinda de Cristo. Então, existiam alguns sinais, mas eram poucos. Eles estavam realmente seguindo a fé e as profecias que os profetas estavam deixando. E aí, nisso, no 6, ele registra o nome das pessoas, designa sacerdotes para ensinar elas, e Mosias começa o reinado como rei justo, que isso é bem legal, entendeu? Que na igreja, não importa, você precisa ensinar, você precisa pregar, exortar as pessoas, mas tem que ser organizado, né, queridos? Você acha que quando alguém se batiza hoje em dia só, mais um? Não, tem um registro geral da igreja. Desde aquela época o Senhor ensinou que esta era a maneira certa. Estava lá antes de Cristo e o pessoal anotando, registrando as coisas. Seguiremos o exemplo, seremos organizados. No 7, né, já tá há 3 anos que o rei Mosias tá por lá e reinando direitinho. Infelizmente, né, gente, o rei Benjamim falece. Triste. Porque o mano era brabo. Ele era demais. Amo esse homem.
Então, ele permite uma expedição com 16 homens para ver o que aconteceu com a terra de Leinef, que era uma terra onde eles viviam, né, antes de vir para Zaraela. Pra entender, gente, lembra aquele pessoal que a gente deixou? O que aconteceu com eles? Vamos descobrir, né? Um desses homens, desses 16 homens, era Amon, que ele era um homem forte, tinham 3 irmãos, que era Amaleque, Elen e Ei. Então, eles chegam lá na terra de Leinef e são... O que acontece? Eles estão lá, né? No deserto, assim, quando eles chegam, eles veem o rei e a guarda real do rei. Aí, tipo, como assim, galera? O que aconteceu? O que eles pegam? O que acontece, né? Eles são presos. Aí, né, ele descobre que o rei Lime, que é o rei Lamanita, né? Que o povo desse reino, ele tá sendo subjugado, tá sendo maltratado pelos Lamanitas, né? Mas por quê, né? O rei Lime, ele explica que tudo isso era castigo porque há um tempo atrás eles tinham, digamos assim, sabe, matado, queimado vivo um profeta. Só isso, coisa básica, pouquinho, né? Então, o Senhor estava meio que castigando aquele povo. Não é assim que o Senhor age muito bem, né? Mas, não o Senhor que está errado, mas o povo achar que Deus está castigando eles. Mas era um povo que passou por muita iniquidade. Então eles estavam tipo assim, aí a galera, vamos se arrepender, vamos procurar o Senhor agora que o bicho tá pegando. Mais ou menos era isso. Então ele fala que esse profeta testificou de Cristo, de Deus, que é o Pai de todas as coisas, e aqueles que semeiam imundície colhem vendaval, e aqueles que põem sua confiança no Senhor serão libertados. Então este profeta que eles mataram era top também, né? Nos próximos capítulos saberemos quem é este profeta que eles estão falando. Aí, né, aqui Amon, ele começa a ensinar o povo, né? Tipo, o rei, você, um estrangeiro que conhece as palavras de Deus, interessante. Chamou o povo, né, e apresentou Amon, disse que ele era. Aí Amon ensinou um pouquinho, né, e ficou sabendo que tinha algumas placas de um certo povo jaredita. Mais pra frente nós vamos aprender um pouquinho mais sobre esse povo. E depois, né, num particular, o rei Lime com a mãe falou, ei, mano, tu que é entendido... Tu sabe ler isso aqui? Isso aqui é minha letra, que realmente vamos entender que não é todo mundo que consegue ler, né? Então existiam essas algumas placas que não dava pra ler, ninguém sabia como era. E a mãe falou, olha, mano, eu não sei, mas eu conheço alguém que sabe. Aí eu, quem é? Então, de onde eu venho, tem um rei que é maravilhoso. E ele, além de rei, ele é profeta, vidente e revelador. E esse dom de vidente significa que ele pode traduzir. Ele consegue traduzir tudo que tem aí pelo dom do Senhor. E, né, fala, né, que nenhum dom é maior do que a vidência. Então, vamos aqui, né? Nesta parte, nós estamos em 121 a.C. Da parte daí vai começar um relato sobre Zenif, sobre as placas de Zenif que foram traduzidas. Então, essa é a aula de hoje. Vou colocar alguns textos, algumas coisas aqui para vocês aprenderem mais. E Lover Benjamin. Mosias também